Eu vou começar com a questão dos Estados Unidos. Depois eu vou adentrar na questão do Acre. Pois bem, nos Estados Unidos, aí eu não preciso demonstrar a tela nada, embora eu tenha aqui, eu tenha separado, mas não há a menor necessidade. Como todos sabem, ou quem acompanhou, a empresa ela foi condenada nos Estados Unidos. Lá o sistema judiciário, eu não sei como é que funciona, se foi em primeira instância, numa primeira avaliação, evidentemente. Né, o juiz lá foi curto e grosso, com apenas 2 frases, determinou a condenação da empresa e ponto final. Deixa-me ver aqui, estou vendo aqui, foi determinado também, deixa eu ver aqui, ok, SEC. Só um momento, por gentileza. Deixa eu só acertar as janelas, que são janelas aqui, ok, muito bem. Deixa eu entrar na KCC, acho que é o melhor remédio é esse, não é? Entrar na KCC. Deixa eu dar uma olhada aqui, ok. Vamos compartilhar a tela, que eu acho que seria o adequado, porque aí todos acompanham ao vivo, e eu gosto de efetivamente demonstrar todo o trabalho, para assim, no futuro, as pessoas, quando precisarem, está aí, já a tela compartilhada, vocês devem estar visualizando a minha tela de acesso ao site da KCC, não é? Deixa eu ocultar aqui, e eu vou dar um F11 para que vocês possam ver a tela cheia, tá aí, ok? Então, veja só, dia 9/12, foi por esses dias, é um certificado, né, do Clark, lá do fórum que fez o tal do serviço que ele é obrigado a fazer, né, lá funciona dessa forma, como se fosse, é uma certidão, né, como se acontece aqui também, eu diria que seria algo semelhante, ok? Aí vem o Álvaro Salas, tem um outro documento aqui que será aí apreciado, sei lá, certificado de serviço também é outra coisa que foi feito. Aí tem um outro do dia 8, né, o comitê interino, né, daqueles que acusam também, que são aqueles, eles fizeram uma emenda aí, né, para pedir algum tipo de alteração, pelo que eu estou vendo aqui, eles acusam também a empresa de pirâmide financeira, que eles também acham que a empresa é aquilo pelo que eles entenderam, ou agora se fazem de vítimas, né, fomos enganados, aquela coisa de assinar o tal do atestado de burrice, que eu sempre falo. Então, eles também são demandantes aí, né? Então, a petição do Comitê Executivo Interino dos Demandantes, né? Ou seja, é um comitê que existe lá, formado por divulgadores, assinando o atestado de burrice, dizendo que foram coitados, fomos enganados, não é? Venderam uma ilusão, enfim, e aí por aí vai. Aquelas coisas, né? Enfim, cada um, respeito isso. Mas vamos lá. O importante, dia 7/12, deixa eu me ver aqui que eu quero achar, em verdade, aviso, ok, deixa eu ver se é 7, transcript, não, deixa eu entrar nessa daqui, não, ok, não é esse, deve ser esse daqui, vamos ver. Isso aqui é comunicando, deixa eu me ver, como vocês estão presenciando, estou carregando aqui ao vivo, ok. Ok. É o agendamento, vamos chamar assim, da audiência probatória que se deu, relatando o resultado, digamos assim, no dia 24/11, está aqui. Ó. Então, na verdade, é uma certificação aqui de serviço feitos, então, enfim, eu acabei tirando aqui, mas eu vou precisar mesmo tirar, porque acaba abrindo outra janela e não é essa janela que eu quero. A janela que eu quero é essa daqui. Para entrar, depois eu volto aqui, vamos lá, dia 27, dia 24 foi, deve estar aqui, proceeding, ok, está aqui, esse é o documento, eu acredito que seja a tal da decisão, eu já passei esse documento aqui na transmissão anterior, mas simplesmente para nós entendermos, não sei não, está muito pesado, acho que não é esse não é mesmo, não é esse, deixa eu ver. Ok, não é esse não. Esse aqui, na verdade, é um
é algo, é uma petição, vamos chamar assim, impetrada pelo próprio Steven Bidar. Deixa eu ver se é esse, ok, 005, não me recordo agora qual o número do documento. É um monte de documentos, eu acessei na última transmissão e agora eu tenho que resgatar e estou fazendo isso ao vivo aqui, achando, tá vendo? Acho que eu abri o mesmo documento se bobear. Ok. Esse está sendo rápido, ótimo. É isso que interessa, está aqui. Vejam só. Audiência probatória, como eu já havia dito aqui. Deixa eu dar um F11, porque aqui vai ser interessante. Então, como vocês podem estar vendo aí, Chapter 11, não é? Está aqui, ó, Chapter 11, o número do caso, Telex Free, e aqui está dizendo audiência probatória bem aqui no início, e temos aqui também todos os dados, os documentos, não é? Contrarrazões, enfim, né? Uma espécie de contrarrazões aí daquele comitê executivo, do próprio Carlos Vanzeler, não é? Enfim, ok, isso é outra coisa. O importante é aqui. Como vocês sabem, aqui nesse item 1, o juiz diz que, de fato, havia uma administração conjunta desse caso que se operava uma empresa, um esquema de Ponzi. Ele está dizendo aqui, né? Ele diz aqui, ó, esse sentenciamento, essa sentença é a lei do caso e tal, em cada um administrava em conjunto isso daí. Aí ele diz aqui que os devedores são responsáveis em conjunto solidariamente, não é? Pelas acusações e pelas reclamações dos participantes, como é o termo definido de participantes, ok? Na petição e tal desses casos. Enfim, o importante é o seguinte, olha, no 1 ele reconhece, ele diz e condena a empresa que de fato ela era um esquema Ponzi, conforme ele diz aqui, não é? E diz aqui no segundo que os devedores, né, no caso as pessoas físicas, eu acredito que ele envolva aí a direção da empresa, evidentemente, e que eles são responsáveis solidários por tudo isso. Ponto final. A sentença, a nossa teve 120 páginas, essa foi mais modesta. Teve 4 linhas, não é? Só que aqui, o e-mail que todos receberam dos Estados Unidos tem a ver com essa parte aqui, ó. A partir do in addition. Ou seja, é um adendo em adição. Então, ele vai adicionar uma informação. E ele entende, juiz, eu vou olhar de forma, digamos assim, bem generalista, sem me apegar à tradução de palavra por palavra, porque isso é uma bobagem, não é? Mas o importante é que ele diz que, de certa forma, as pessoas não tiveram, os credores, as partes interessadas, incluindo os participantes, como ele diz aqui, eles não receberam, olha só, eles não receberam um aviso, um aviso adequado para ter a oportunidade de serem ouvidos as suas rogativas, os seus pedidos, os seus requerimentos. Aí ele enumera, dentro da peça, dentro da petição, que partes são essas, entendeu? Então, veja só, pessoal, o juiz determinou uma nova, aí ele fala inclusive um procedimento, né, de acordo com as leis federais lá, da lei de falências deles lá, né, ou de recuperação judicial, que é a mesma lei, que é a lei 7001 e tal, os procedimentos de lá. O que interessa para nós é saber o seguinte, que como o solicitado, ó, tá aqui, ó, como foi solicitado no item 2, né, uma audiência futura, mais à frente, né, que não será uma audiência probatória, inclusive por isso que ele põe entre parênteses essa expressão, ela foi marcada para o dia 26 de janeiro de 2016. Então vamos entender, vai ser aonde? No horário de Boston, às 10 horas da manhã, tá? Então, veja só, vou voltar para vocês aqui agora, vou sair do modo de tela cheia e vou parar o compartilhamento, aqui, opa, deixa eu aproveitar, interromper o compartilhamento, ótimo, voltei para vocês. Então, o que significa? Esse e-mail que vocês receberam é um desdobramento dessa ordem que o juiz deu. Então, foi obrigado pela trustee a obedecer aquilo que o juiz deu, para ter uma audiência em que essa parte, as partes interessadas, os participantes, que nada mais são do que os divulgadores lá, que fizeram aquela reclamação, aquele comitê, para eles serem ouvidos. E qualquer um pode ser ouvido lá, basta entrar em contato. Eu sei que tem uns meios lá.
Não vou dizer aqui para vocês que são profundo como que você vai saber isso, mas você pode pedir para se habilitar, ouvir por telefone e tal, aquela coisa toda. Então, os divulgadores, eles podem sim ser ouvidos, né? Então, o juiz deu essa abertura nessa audiência do dia 26 de janeiro, às 10 horas da manhã, no horário de Boston. Então, observem que o e-mail de vocês, ele versa justamente sobre isso, não é? O que me causou estranheza é que eles deviam, eu não sei, eu recebi esse e-mail também. E eu confesso que eu não reparei se ele está em português também, mas eu acho que não, não é? Mas, de qualquer forma, é importante entender, não é, que esse e-mail nada mais é do que isso. E vai ser colocado ainda no site adequado, provavelmente na KCC mesmo, um local para você entrar com seus dados e requerer a devolução dos seus valores. Agora, como que existe um termo lá que eles estão usando, net equity. Eu não sei o que quer dizer exatamente dentro das leis americanas, ou net equity, enfim, eu desconheço qual é o fundamento daquilo, mas me parece que eu acho que seria de bom. Eu sei que é um pedido lá dos participantes daquele comitê interino executivo, interino, né, conforme eles mesmos se determinam, se autodeterminam, em que talvez eles estejam pedindo para que sejam ressarcidos na forma do direito em si, não daquele jeito que foi feito pelo Galvin, não é? Naquele acordo que foi feito com o Banco Fidelity. Você preenchia um formulário, ele verificava que a pessoa fazia parte, né? Inclusive foi o pessoal que morava em Boston, em Massachusetts, enfim, aí a pessoa ia lá, tá aqui o nome desse fulano, ele fazia parte da Telex Free. Aí fez uma divisão maluca lá e deu 200 e poucos dólares para cada participante, sem avaliar se o cara tinha recuperado, se não tinha, se teve lucro, se não teve. E aí muita gente sai prejudicada com aquilo. Por quê? Porque não representa a realidade. Quem teve lucro dentro do sistema, dentro da empresa, não tem que ter ressarcimento nenhum. Outra questão, quem fez reinvestimento. Às vezes a pessoa vai lá e faz reinvestimento e tem lá 10 families. Teve gente que já me procurou. Falou, olha, Cacilha, eu entrei com uma family e construí. E agora eu tinha lá um team builder, tudo construído com saldo. Eu tenho direito aos 10 saldos, aí, às 10 contas de ressarcimento? Claro que não. Porque você usou o próprio dinheiro do sistema para poder se construir dentro da empresa na sua carreira. Então, dentro da determinação lógica, se é para ressarcir somente quem teve os prejuízos, que investiu, você não pode ter esse direito. Não é a ressarcir, assim for, você estender dessa forma, todos terão direito aos seus saldos lá, mas não é essa a determinação. Isso é um passo depois, é outra situação isso daí. Então vejam vocês como isso é interessante, não é? É importante que se saiba que, nesse caso, o direito ele somente vai ao limite daquilo que você fez no investimento e não recuperou. Não é? Aí o grande problema nos Estados Unidos é que eles nem isso levam em conta. Não interessa, bota seu nome aí, tá lá. Eu acho que eles pegam e vê assim, deixa eu ver aqui, se fosse no Brasil, vai, pega o CPF, tá aí o nome do cara, esses os dados, tá certo? Então ele tem direito. Aí pega um montante, aí tem lá, sei lá, 100 mil dólares, só para citar como exemplo, e você tem 100 mil pessoas, então vai $1 para cada um. Cara, como assim? Não faz sentido isso, isso teria que ser avaliado. E eu acho que é justamente assim que esses participantes querem ser ouvidos, para que o juiz leve em consideração isso. Porque lá, não sei, parece coisa de louco, eles não olham nada. Uma coisa completamente idiota na minha visão. Pelo menos aqui no Brasil não é assim que foi feito. Lá você vai ser, o seu CPF vai ser avaliado, existem os dados, tem que fazer prova, olha, eu entrei, investi isso, coloquei isso, tinha lá as minhas franquias e não recuperei nada, eu tenho direito a todo o valor. Se eu coloquei 10 mil dólares, eu tenho direito aos 10 mil dólares. Ou se eu entrei com 10 mil dólares e recebi 5, eu tenho direito à diferença, 5. Aqui, pelo menos, tem uma lógica matemática e uma lógica de bom senso absolutamente superior ao que eles fazem por lá. E eu sei lá por que eles fazem assim. É cultura, é jeito de se trabalhar, é preguiça de fazer cálculo, porque você imagina fazer cálculo lá, hein? Que é uma coisa que é do mundo, né? Mundial. Mas o que vai dar lá, olha, é uma confusão danada. O juiz lá, não sei como é que vai ser isso. Por isso que tem essa audiência, pessoal. Então, tudo isso provavelmente será levantado, entendeu? Tudo isso será levantado, será avaliado. Eu imagino que vai haver uma boa briga nesse sentido, né?
em função de que é preciso que se tenha mais lógica na devolução. Ah, não, net equity significa patrimônio líquido, ou capital líquido, que eu acredito que justamente é para que isso seja respeitado. Olha só, você vê que eu fui numa linha de raciocínio lógico, não jurídico, porque, né, não faz nem precisa, e eu estou em quase certeza que é justamente esse o pedido que a parte está fazendo. Não é? Então, é necessário que se utilizar lá patrimônio líquido, ou seja, quanto que eu investi? O que é líquido? O que é o líquido aí? É a diferença entre o que eu coloquei na empresa e aquilo que eu recebi. Então, essa diferença é o líquido. O bruto é 10 mil dólares. Eu recebi 3. Qual é o meu patrimônio líquido que eu tenho lá? A diferença, 7. Então, eu resolvi vir dar uma olhada no termo, que realmente eu não tenho familiaridade com esse termo. Então, é exatamente isso que eu acabei de explicar. Olha que sensacional, né? Ainda bem. Né? Sempre uma avaliação lógica, às vezes ela vale por muita coisa, não é? Então, pessoal, se tranquilize com esse e-mail, a não ser que você tenha a intenção de ir até os Estados Unidos, participar dessa audiência, ou remotamente, por telefone, ouvir o que acontece lá, parece que isso é viável lá e tudo. Lá tem um sistema um pouco diferente do nosso, mais aberto e tal. Aqui nem temos estrutura para isso, né? Então, nem dá para pensar nisso. Mas pode-se participar e se inscrever, eles vão, enfim, colocar um monte de coisa aí, para que vocês possam ter acesso. Não é? E vai ter um formulário, muito em breve, que será publicado, isso eu li, tá? Vai ter um formulário, então você, as chamadas claims, ou as reclamações, né, como se diz, você vai reclamar o seu valor, o seu direito, ok? Então fiquem atentos. Ou me acompanhe, quem já me acompanha normalmente, vai ter notícias desse formulário nos Estados Unidos para quem fez o seu investimento lá e não recuperou. Agora, cumpre dizer o seguinte, que o passivo que a empresa tinha na época que ela pediu a reestruturação judicial, que é perfeitamente natural, era muito maior do que o que ela tem de patrimônio, efetivamente, de 150, 160 milhões de dólares, e ela parece que tinha um passivo de rede já na casa dos 500 milhões. Exatamente, que foi a grande bobagem, né, infelizmente, da mudança do plano de marketing da empresa, que jogou ela naquela situação. Não é? Para tentar arrumar essa visão que tinha equivocada da maneira como a empresa fazia o seu marketing de rede, né, essa visão de achar que tinha fixo, o pessoal continua insistindo nisso ainda, quem não leu o contrato, outros que são do contra, falam, mas era isso que se divulgava, mas quem se divulgava isso fazia de maneira equivocada, não é? De qualquer forma, nunca teve fixo na empresa, canso de falar isso, mas não adianta, o pessoal não quer entender, não interessa, não tem interesse em levar nada em consideração, portanto, eu também estou um pouco preocupado com isso. Agora já não adianta mais, né? Não adianta mais. Então, ok.